nome é Carolina Gomes E eu sou o Arthur Trigueiro. e esse é o primeiro episódio do podcast. A gente vai contar várias coisas para vocês, um conteúdo focado na arquitetura, focado na gente, no nosso escritório e várias coisas que normalmente, perguntas, comentários que a gente recebe por aqui, a gente vai compartilhar um pouquinho com vocês. Mas antes de qualquer coisa, eu já vou pedir para você curtir, comentar, compartilhar, ativar o sininho. Não sei em que plataforma, você está escutando, se vai ser pelo Instagram, se vai ser pelo YouTube, Spotify, mas de qualquer forma, já dá aí uma interagida com a gente pra gente saber se você curtiu, se você vai gostar. E acompanha. Então vamos lá. Nesse nosso primeiro episódio, a gente vai contar pra vocês um pouquinho da nossa história, quem a gente é e etc. Primeiro a gente vai falar da época da faculdade, Pra quem não sabe, eu e o Arthur, a gente estudou juntos. No Mackenzie, aqui em São Paulo. Isso, nós somos arquitetos e urbanistas, formados pelo Mackenzie. E, na verdade, tudo começou que a gente caiu no mesmo grupo de projeto, né? A gente não sabe como a gente efetivamente começou a falar, mas porque a gente não lembra, né? Exato. Conforme acontecia, a gente não tinha noção da proporção que ia tomar. Exato. Então, era X, assim, a gente ia conversando e tal, mas a gente caiu no mesmo grupo de projeto, né? Não sei como são em outras faculdades, mas aqui em São Paulo, no Mackenzie, 15, 16 pessoas ficam com um professor em atendimento, e aí, primeiro semestre, ordem alfabética. Isso. Carolina e Arthur caíram juntos. Até que a gente resolveu... Não, a gente não resolveu resolveu nada, foi o destino. Naquelas primeiras semanas, assim, ia ter uma festa daquelas cervejadas de calouros. E aí a Carol ia pra festa com... Eu sempre acho engraçado lembrar disso. A Carol ia pra festa com alguém, uma pessoa X. Que a gente realmente não lembra quem é. E... essa pessoa tá para trás. Furou com ela em cima da hora. E aí ela me mandou uma mensagem perguntando se podia ir comigo, porque a gente mora perto e a gente já sabia disso. Perto, sem trânsito. Sem trânsito. Se tiver trânsito é longe. Se tiver trânsito é longe, mas a gente mora perto sem trânsito. E aí ela perguntou se podia, né? E aí eu falei, claro. E a gente foi junto. Só que a gente sempre acha muito engraçado isso, porque a gente foi junto, mas chegando lá foi cada um para um lado. Porque a faculdade inteira foi assim. A gente ia juntos, então a gente ainda nem dirigia, então a gente ia em transporte público, a gente se encontrava na estação Ana Rosa. No metrô. E aí era muito engraçado, porque era aquela coisa de, começo da faculdade, aí a gente ria tanto, 7 horas da manhã. E todo mundo com sono, e a gente animadinho. A gente animadíssimos, e aí chegava na faculdade, cada um ia pro seu lado. Porque eu tinha meu grupo de amigas, e o Arthur tinha o grupo de amigos dele, e os grupos em comum não se batia tanto. E aí foi isso. Só que assim, a gente sempre foi muito companheiro em tudo que era de estudo, de trabalho. Então, mesmo se a gente tinha entrega individual, a gente se juntava para fazer. A gente fazia junto, estudava junto. Então, a gente sempre teve esse companheirismo, embora os momentos de diversão, a gente não convivia. E aí, pode-se dizer que sempre percebeu, o caso já vinha nascendo, né? Porque a gente foi percebendo que nossa cabeça para trabalho conseguia ficar alinhada, né? Exato. E a gente conseguia seguir tinha uma sementinha fluxo, ali assim, do CAS, né? Mas também falando sobre faculdade, não sei se vocês sabem, mas eu estudei um tempo em Barcelona, fiz arquitetura lá, e o Arthur também estudou arquitetura fora, mas em Ferrara, na Itália. Aí conta um pouquinho pra gente. Isso, nós fizemos intercâmbio pela faculdade, né? Na mesma época. Foi na mesma época, então a gente conseguiu ainda se encontrar algumas vezes por lá. Como se já não bastasse, né? Todo dia para uma vez a cada mês foi difícil. Foi difícil, foi duro. Mas enfim. Eu fui para Itália, Ferrara, que é uma cidade universitária no norte, então essa dinâmica de cidade universitária foi uma experiência bem nova e interessante para mim, multicultural, né?
E em questões de faculdade mesmo, eu fiz bastante disciplina de projeto lá, porque era assim, sempre foi o que eu mais gostei, que eu gosto bastante de já ser prática e fazendo projeto. Uhum. E o que eu achei mais interessante, assim, que tanto demandou mais trabalho da minha parte, assim, e foi mais novidade, e que eu mais aprendi, foi que a gente entrava num nível de detalhamento que eu realmente não esperava e eu nem sabia, que era até, assim, especificar o parafuso. Que quando eu entendi que era isso que a gente precisava fazer, eu falei, mas gente, Nesse pra nível, quê? Porque, tipo, nem em trabalho a gente faz isso agora, né? Porque entra não. uma questão que os nossos parceiros sabem os parafusos que eles vão usar. Exato. Que às vezes você especifica uma coisa e aí o parceiro não trabalha com isso, então a gente não chega nesse nível de detalhamento aqui no Brasil. É, mas eu acho que, de qualquer forma, foi. Aliás, por isso, até talvez, né? Mesmo não entrando nesse nível de detalhamento, foi uma coisa que eu consigo até hoje tirar bastante. Uhum. E até uma coisa interessante que eu acho que eu nunca comentei muito com a Carol é até a parte de orçamento. Eu tive lá, porque pelo menos aqui no Mackenzie a gente não teve isso na faculdade, mas lá a Não. gente teve todo um guia e umas tabelas de, porque na faculdade a gente também não está seguindo fornecedores reais, mas Uma coisa mais utópica, né? utópica e entender custo de mão de obra e custo de material e como calcula as quantidades e os volumes, e a metro quadrado e a metro cúbico. Então, Bem mais aprofundado, né? foi bem interessante. Foi difícil, mas foi interessante. Bastante planilha, muito número. Eu já tive uma experiência bem diferente do Arthur. Uma coisa que eu acho que é a única, né? Que eu acho que a gente ficou bem alinhado assim, foi que lá fora eles têm uma preocupação muito grande com uma entrega, né? Um cuidado do arquiteto antes de começar a projetar. Isso, era bem legal. Então, eu tinha na minha faculdade uma entrega que a gente fazia, que era sobre a sua análise como arquiteto do local, né? Coisa que aqui nas faculdades daqui eu nunca vi, que é A gente assim, tem bem superficialmente. é tipo, olha, o terreno é esse, o que você tem que prestar atenção é isso, 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 ponto final, acabou. Isso. E lá a gente tinha que ir muito atrás das informações. Então, às vezes, você ir atrás da. Às vezes não, né? Você ir atrás da informação, você tem a sua percepção daquilo que você tá. E você repara em muito mais, né? Porque até você chegar na informação mais, sei lá, relevante no ponto de vista da prática, você passa por muitas outras informações que vão ficar lá na sua cabeça e você E vão te vai, agregar de alguma forma, né? e vai entrar no projeto, mesmo que você não perceba, vai ser importante. Sim, exato. Então, essa questão, acho que foi uma questão que nós dois percebemos muito. Mas o que eu tinha comentado que a minha experiência tinha sido diferente é que eu sentia muito que eu estava numa escola, porque eu tinha chamada, Um colégio um mesmo. colégio, eu tinha uma chamada, eu não podia chegar atrasada. Se você chegasse 20 minutos atrasado, você já tomava falta naquele dia. E todo mundo chegava no horário, ia embora no horário, a aula era das 9 às 4 horas da tarde, então era. E era assim, todo mundo Das juntinho 9 às ali, 4 e não pode atrasar 10 não minutos. pode atrasar 10 minutos. Eu acho engraçado que teve uma história uma vez que eu perdi o horário, né? Cheguei 30 minutos atrasada, porque tive um problema com o transporte público. Eu morava muito longe da faculdade, eu morava no centro de Barcelona e a minha faculdade era No topo da no montanha. topo da montanha, era 40 minutos de distância. E aí eu tive um problema, né, com o ônibus e cheguei 30 minutos atrasada. A chamada já tinha acontecido, porque até então eu nem sabia que eu ia tomar falta, né? Se Porque 20 porque minutos. 20 minutos para eu ir embora às 4 horas da tarde. Então, assim, quando eu cheguei, o professor me chamou de canto e falou: Olha, Carol, é o seguinte, você chegou atrasada, a chamada já foi. Eu. Preciso mandar uma carta para sua mãe. Não tem jeito. Não tem jeito. Se, né, eu vou deixar passar dessa vez, mas que não aconteça de novo. E foi super frustrante, porque eu tive que me explicar, meu Deus, meu Muito ônibus chato. quebrou. Tipo, uma coisa que aqui no Brasil, isso, pelo menos eu não vejo acontecer. Eu sinto que a gente tem um pouco mais dessa liberdade, né? É. No caso da nossa faculdade, o ponto, né, que você marcava era fora da sala.
Era festa, assim, porque Era fora, você marcava teu ponto ali, aí se e você queria, você entrava, se se você não você não queria, você queria, não você não entrava. entrava. Mas eu acho que também aqui, eu não sei se entra na consideração, mas eu acho que faz sentido. Eu acho que eu sinto que aqui é muito comum, né, as pessoas trabalharem enquanto estudam. Uhum. E lá, pelo que eu entendi, nem para vocês em Barcelona, nem para nós em Ferrara, ninguém estudava e trabalhava, era só estudo. Então, também ter essa demanda de tudo muito regrado é mais cabível, É, talvez. é que o que eu sentia bastante lá era que era muito retrabalho, sabe? Eu sou uma profissional que sempre fui contra isso. Ela é bem contra retrabalho. Eu sou muito contra Assim, não que retrabalho. alguém seja a favor, mas se tem alguém que é contra. Eu sou muito contra retrabalho. Eu acho que lá tudo você tinha que fazer uma apresentação, tudo você tinha que fazer muita coisa para com a certeza que aquilo teria que ser refeito. Então Uhum. eu eu acho que é um trabalho burro, na verdade. Isso foi uma coisa que eu parei para refletir, sabe? Acho que muito desse meu contra-retrabalho vem por conta dessa minha experiência em Barcelona, porque eu lembro Você já que conseguiu ter essa percepção de que às vezes não vai levar a um ponto relevante? não, é uma coisa assim, você já sabe que vai dar errado, Uhum. sabe? Mas você tem que fazer porque é aquela burocracia. Então, eu sinto que isso foi aí um divisor de Ficou águas aí. também para mim. Mas falando, né, das nossas experiências, acho que é importante a gente falar um pouco das nossas experiências de trabalho. Isso mesmo. Eu sinto, né, que as nossas experiências são muito complementares. Eu tive Uhum, eu experiências de gosto disso. trabalho bem diferentes da do Arthur. Primeiro, eu estagiei em dois escritórios pequenos que tinham um padrão de clientes ali mais classe média, né, não tão classe A. E aí é interessante, e por serem escritórios pequenos, não terem tantos funcionários, você tinha que fazer tudo do começo ao fim. Então isso é muito bom, porque se você faz tudo, você aprende um pouco de tudo. E a questão da classe média é diferente, por exemplo, do primeiro estágio do Arthur, que foi num lugar de Era, classe AA, né? era realmente uma coisa que quando eu entrei, eu falei, não é possível, é outra realidade, porque era uma coisa que assim, ai, a cliente vai comprar a geladeira de 100 mil reais. Eu falei, gente, É isso. existe? E existe. Então foi interessante também para entender esse tipo de pensamento. E aí até nessa comparação desses nichos de o cliente da geladeira de 100 mil e o cliente da geladeira normal, que são experiências de trabalho diferentes, porque a gama de opções e a forma de criação é bem variada, né? Sim, sim. E aí, assim, depois eu acabei indo para um outro escritório, né? Trabalhei com interiores, que foi o escritório que eu mais amei, assim, antes do CAS. Acho que é importante dizer isso. Obrigado. Antes do CAS, foi o escritório que eu senti que foi um divisor de águas para mim, que era com interiores. Eu comecei a trabalhar com especificações diferentes das que eu trabalhava antes. Gente, um segredinho aqui para vocês. Na época da faculdade, eu cheguei a estagiar em dois escritórios ao mesmo tempo. É verdade. Foram 3 empregos, né? Com a Foram, faculdade. nossa, foram três, assim, momentos. É porque eu tinha recebido duas propostas que eu tinha gostado muito. Para mim, as duas eram muito irrecusáveis. Eu não sabia o que Uhum. fazer. Era pandemia, né? Bem comecinho, assim, da pandemia. Era meu TCC. Então, falei, cara, tenho que unir todas as coisas que eu puder. Porque eu Pra queria. sobrecarregar mesmo, né? Gente, eu fiz isso porque eu queria, tá? Eu queria aprender bastante. Eu queria ter um momento ali de absorção. Então, Foi ótimo, e né? foi. Eu falo brincando, mas no fim eu acho que foi bom até pra você ver o que você realmente gostava. Eu acho que teve isso. Sim, e aí, bom, eu sinto que eu aprendi muito organizar meu tempo. Eu tinha muita coisa para gerir, né? Tanto de Uhum. trabalho meu, principalmente porque um trabalho não sabia do outro. Verdade, né? Tinha que manter Eu as tinha que manter mentiras. ali todas as entregas, todas bonitinhas. Então, isso foi muito importante para o meu crescimento, né?
E, bom, e aí eu sinto que as nossas experiências, elas são muito complementares no trabalho. Foi, porque quando eu voltei da Itália, eu fui para um escritório que, então, ele também tinha aquela coisa do residencial classe A, mas também tinha um residencial classe B, e tinha os corporativos, e as incorporações, e as lojas, e os restaurantes, e os bares, e todas as nossas buscas por referências eram sempre muito fora de lugares óbvios e dos mais, não, mais usados. Então a gente pegava muita referência da natureza, muita referência de museus, de coisas bem assim aleatórias e muito, muito, muito específicas de cada cliente. Eu acho que essa bagagem o Arthur ele conseguiu trazer bastante para o nosso escritório, né, para o caso, porque o Arthur ele sempre chega com soluções muito criativas, muito fora da caixinha, muito boas. Não que você não tenha ótimas soluções, né? Mas as soluções diferentonas assim, eu acho que vem muito dessa bagagem do Arthur. E em contrapartida, eu tenho uma bagagem muito mais de execução, como estagiei em escritórios menores, eu era a pessoa, né, que projetava tanto do conceito até a execução mesmo. Eu sempre fui muito técnica. Então eu trago um pouco disso, né, bastante disso, Bastante. Carol sempre é a pessoa que põe os pés no chão, no caso. No caso, então às vezes o Arthur ele chega, meu Deus, a gente pode fazer isso. E eu falo, legal, mas calma lá. Como que a gente aí ela faz? Sempre pergunta, mas você já fez? Você tem uma foto? E eu, não, você mas tem uma eu foto, não tem um acho detalhe. que... E aí, como é que a gente faz isso acontecer? Teve até uma vez que eu falei pra Carol, mas você sempre quer referência das coisas. Ele falou, mas você sempre quer saber como executa? E eu fiquei tipo, ué. Né? Mas eu acho que é isso. Eu acho que as nossas experiências, elas são muito complementares, tanto, sei lá, de educacional, assim, até as experiências de trabalho. E eu acho que a gente sempre tem realmente resultado quando a gente senta, né, para fazer os nossos projetos, e a gente sempre tem resultados que nunca são o que eu esperava e nunca são o que você esperava, e tudo bem, é uma discussão longa, mas eu acho que sempre é um resultado bem alegre. Eu acho que uma palavra melhor, né? Complemente meu vocabulário. Não, eu acho que assim, feliz. Eu acho que chegou num ponto que eu já sei muito o que o Arthur gosta e o que o Arthur não gosta. Ele já sabe também bastante do que eu gosto, do que eu não gosto. A gente... E também tem coisas que a gente discorda, né? Na verdade, eu acho que é 50% tudo. 50% a gente gosta, 50% a gente discorda. Mas não porque tá errado, né? Eu acho que é uma questão de gosto mesmo. E a gente tenta trazer pro caso essa parte alegre, essa parte do resultado do bom trabalho dos dois. Então é isso. Esse foi o nosso primeiro episódio. A gente espera que vocês tenham gostado. E continuem acompanhando, que a gente tem uma série de conteúdos muito legais para trazer. Beijos! Beijos!